Amém? Amém. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele também nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem há essas coisas, aquele em quem não há estas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Amém. Senhor Deus, fala conosco nesta manhã. Amém, Senhor. Ó Deus, nos exorta, Senhor, Sim, Pai. a seguir o amor. Amém. Orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Meus irmãos, essa carta de Pedro, diferentemente de algumas outras cartas, como são a carta de Paulo, que era dirigida a uma comunidade ou a uma pessoa específica, as cartas de Pedro, ela é uma carta de forma geral. E, obrigado. É uma carta geral, é dirigida à humanidade, tanto que o título lá em cima diz que é a carta universal. Então, o que Deus está falando através de Pedro é para todos os homens em todo o tempo. E nós, quando lemos a palavra de Deus, e nós precisamos tirar alguns conselhos, alguns conhecimentos da palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente pegar a palavra de Deus e ler como se lêssemos um romance, um livro de história qualquer. A palavra de Deus, ela precisa ser prática na nossa vida. Não pode ser simplesmente um conhecimento para ficar lá no nosso intelecto, né? Para aumentar o nosso conhecimento cultural. A palavra de Deus precisa ser uma regra de vida. O que a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos colocar em prática. Então a palavra de Deus, ela é prática na nossa vida. Nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pedro, ele começa se apresentando, Simão Pedro, né? O Senhor Jesus também chamou Pedro de Simão Pedro, né? Às vezes o Senhor chamava de Simão Bar-Jonas, né? Simão filho de Jonas. Mas Pedro, ele se apresenta aqui como Simão Pedro, e ele dá as suas qualidades: servo do Senhor Jesus,
servo e apóstolo. Uma coisa que nós não podemos nunca esquecermos é que nós somos servos do Senhor Jesus. Ele é o Senhor, nós somos servos, ponto final. Por que nós estamos enfatizando isso? Porque muitas vezes as pessoas querem ser Senhor do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o servo seu. O Senhor Jesus agora vai fazer a minha vontade. Nós vamos fazer uma campanha e nós queremos que Jesus abençoe nossa vida financeira. Então nós estamos agora dando uma ordem a Deus ou ao Senhor Jesus para que Ele abençoe nossa vida financeira. Nós vamos fazer uma campanha da casa própria. Então agora o Senhor é o nosso servo que vai trabalhar para nos dar uma casa própria. Pedro, ele diz: eu sou o servo, e nós somos servos do Deus soberano. Nós nos submetemos à vontade dele e não ele à nossa vontade. Há poucos dias eu vi um vídeo de uma pastora que ela dizia assim: aí eu orei, o Papai do Céu obedeceu. Olha para você ver aonde chega o entendimento das pessoas. Deus obedecendo aos homens, quando nós precisamos colocar a nossa vida em obediência a Deus. A palavra de Deus diz que o pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria. A desobediência a Deus é algo abominável, e nós não podemos nunca nos colocarmos numa posição superior a Deus, porque não somos. Deus é soberano. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós somos seus servos. É a primeira característica que Pedro enxergou na sua vida. Eu sou servo do Senhor Jesus. E depois de ser servo, apóstolo. Então eu sou servo. Depois de ser servo, eu vou falar do Senhor Jesus, daquele que é o Mestre e daquele que é o Senhor. E é interessante que Pedro ele continua aqui no versículo 1 e depois no versículo 2 e coloca exatamente como deve ser o Senhor Jesus na nossa vida. Primeiro ele diz: servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram a fé igualmente preciosa. Está falando a todos que alcançaram a fé no Senhor Jesus, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer que a nossa salvação está em Cristo. Nossa salvação não está nas obras, não está no nosso entendimento, na nossa força. Nossa salvação está única e exclusivamente em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. E no versículo 2 ele diz: graça e paz vos seja multiplicado pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo não pode ser o nosso Salvador se Ele não for o nosso Senhor. Às vezes nós dizemos que o Senhor Jesus é tudo na nossa vida, e muitas vezes nós não nos submetemos à vontade dEle ou aos mandamentos dEle. O Senhor Jesus é tudo. Ele é o meu pastor. É bom nós dizemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus por isso. Às vezes nós dizemos que o Senhor é o nosso mestre, e como Pedro disse aqui, o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Mas é difícil dizer: o Senhor Jesus é o meu Senhor. O Jesus é o Senhor da minha vida. Quando nós colocamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós estamos declarando que tudo na nossa vida pertence a Ele, e tudo que nós temos vem dEle, e nós vivemos a vida em função do Senhor Jesus. Hoje a nossa vida nós vivemos para falar do Senhor Jesus. Se nós trabalhamos é para contribuir na obra do Senhor Jesus. Se nós estudamos e aprendemos é para que o Senhor Jesus possa fluir na nossa vida, até chegarmos à condição de dizermos, como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Somente se o Senhor Jesus for Senhor na nossa vida é que nós podemos dizer dessa forma: Cristo vive em mim. Tudo que eu tenho, que eu faço, que eu falo,
vem do Senhor Jesus, e é para Ele toda a honra e toda a glória. Então, muito mais do que ser mestre, do que ser pastor, ou até mesmo de ser o Salvador, nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor na nossa vida. Porque quando nós reconhecemos a Ele como Senhor, então todos esses outros benefícios de sermos servos do Senhor acompanham essa nossa atitude. Se Jesus é o nosso Senhor, Ele também será o nosso pastor, e Ele há de suprir toda a nossa necessidade. Nós não teremos falta de nada. Se Jesus é o nosso Senhor, também Ele será o nosso mestre, porque nós teremos prazer em aprender e em conhecer mais e mais do Senhor Jesus. E Jesus já nos deu o conselho: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Se Jesus é o nosso Senhor, também Ele será o nosso Salvador, porque obedecendo ao Senhor Jesus nos levará a ter um encontro com Ele na eternidade. Então nós precisamos conhecer o Senhor Jesus dessa forma. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Foi a experiência de Pedro, depois que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus ali na praia: Pedro, tu me amas? Até que Pedro vem reconhecer que Jesus é Senhor na sua vida. Até aquele momento Pedro fazia o que ele queria fazer, e muitas vezes era repreendido pelo Senhor Jesus. Mas a partir daquele momento Pedro entendeu: Jesus é Senhor na minha vida. Nós precisamos ter esse entendimento: Jesus é Senhor na nossa vida, para que nós possamos alcançar salvação, para que nós possamos ser pastoreados, guiados por Ele, para que nós possamos aprender mais e mais e crescer no conhecimento do Senhor Jesus, Ele ser o nosso mestre. E por falar em conhecimento, Pedro, ele dá também um destaque a esse conhecimento. Diz assim no versículo 3: visto com o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito a essa vida e piedade. Meus irmãos, aqueles que têm o Senhor Jesus como servo, o Senhor Jesus supre tudo nessa vida. Tudo nesta vida. Quando os discípulos perguntam para Jesus o que os discípulos ganhariam, por ter abandonado seus trabalhos, sua vida, sua família e segui-lo, o Senhor Jesus disse: ganharei 100 vezes mais nessa vida e por fim a vida eterna. Glória a Deus. O Senhor Jesus há de suprir tudo que diz respeito a essa vida, na vida daqueles que o têm como Senhor. Visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito a esta vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. É importante nós pararmos um pouquinho aqui nessa palavra conhecimento. Quando a palavra de Deus diz respeito a conhecimento, a palavra de Deus está dizendo algo um pouco mais profundo do que simplesmente saber o que é, ter entendimento. Quando a palavra usa essa palavra conhecimento, está dizendo intimidade. Conhecer a pessoa com intimidade, conhecer o Senhor Jesus com intimidade, ter intimidade com o Senhor Jesus. Nós precisamos disso. Como que nós temos intimidade com o Senhor Jesus? Na oração, na meditação da palavra. Mais embaixo nós vamos ver também a respeito das virtudes, que é o nosso testemunho. Assim nós vamos tendo intimidade com o Senhor Jesus. Vamos conhecendo o seu pensamento. Paulo vem dizer que nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo pensa. E isso nós só vamos alcançar nesse conhecimento, com intimidade com o Senhor Jesus. Muitas vezes a palavra de Deus diz assim: e fulano não conheceu a esposa e tal, como foi o caso de José e Maria. Então esse conhecimento teve a intimidade. Ou às vezes diz: fulano conheceu a esposa e gerou um filho tal. Intimidade. Sempre que nós lemos a palavra conhecimento, nós podemos colocar aqui intimidade com o Senhor Jesus, ou intimidade com Deus.
E Deus ele vem reclamar do seu povo a respeito disso, quando ele diz: o meu povo não me conhece, o meu povo não tem entendimento, o meu povo não me conhece. E compara até com animais, diz assim: o jumento conhece a manjedoura, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Todo o povo de Israel sabia quem era Deus, todo o povo de Israel sabia do poder de Deus, das maravilhas que Deus já tinha feito, mas Deus vem dizer que o povo não tinha conhecimento, ou seja, o povo estava perdendo a intimidade com Deus. E o grande desejo de Deus é que nós tenhamos intimidade com Ele. Amém. Nós andemos sempre com Ele, sempre na presença de Deus. Amém. E a palavra nos diz também de duas naturezas que competem dentro da nossa vida, no nosso entendimento. A natureza humana, que herdamos lá na queda, que herdamos de Adão, e também uma natureza divina, que nós herdamos em Cristo, quando nós aceitamos a fé em Jesus Cristo. E a palavra vem dizer que a respeito do conhecimento com que Jesus nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Notem os irmãos que quando Pedro fala a respeito das coisas que o Senhor Jesus nos dá nesta vida, ele não usa esses adjetivos, mas quando fala a respeito das promessas de Deus, fala grandíssimas e preciosas promessas. Então tudo que Deus nos dá nesta vida, todo o suprimento que Deus nos dá, todas as vitórias que Deus nos dá nesta vida, não pode se comparar às promessas que Deus tem dado ao seu povo. Promessa de uma vida eterna, de alegria eterna ao lado do Senhor Jesus. A essas coisas Pedro colocou aqui os adjetivos grandíssimas e preciosas promessas. Cada promessa que o Senhor Jesus fez ao seu povo, àqueles que aceitaram a fé no Senhor Jesus, são preciosas e superam muito mais os bens desta terra, superam muito mais as vitórias que nós temos nesta terra. Então Pedro vem colocar esses adjetivos, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis praticantes da natureza divina. Uma coisa é a natureza que nós herdamos de Adão, lá na queda, no pecado, lá no Éden. Outra coisa é a natureza que nós herdamos quando nós tivemos um novo nascimento. Aleluia! Glória a Deus! E ao homem é dado escolher qual natureza ele vai praticar. Os homens sem Deus, eles praticam aquilo que é da natureza adâmica, que receberam de Adão. Mas nós que nascemos do Espírito Santo, nós praticamos a natureza que herdamos de Deus, a natureza divina. E somente pela virtude e glória de Deus nós continuamos firmes na prática desta natureza divina, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis praticantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Quando nós praticamos aquilo que é a nossa natureza divina, nós escapamos da corrupção. Glória a Deus. Nós escapamos do pecado que há no mundo. Mas se nós voltarmos à prática da nossa natureza que herdamos de Adão, nós estaremos na corrupção e na concupiscência. Estaremos sujeitos à ira e ao juízo de Deus. Mas quando praticamos aquilo que a nossa natureza divina nos leva a praticar, nós estaremos em graça de Deus, vivendo o seu amor e esperando as grandíssimas e preciosas promessas. Mas embaixo ele vai falar que nós precisamos ter
ter algumas características na nossa vida. A primeira dela é a fé. E vós também, pondo nisso toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Quando Pedro fala a respeito de diligência, Pedro fala a respeito de um empenho que nós precisamos ter em buscar fé. Não podemos ser negligentes na busca da fé, na busca da virtude, na busca do conhecimento. Nós precisamos ser diligentes, sermos empenhados nisso. Podemos dizer que isso talvez seja a razão do nosso viver, sermos acrescidos cada dia mais da fé em Cristo Jesus, da virtude por Cristo Jesus, do conhecimento em Cristo Jesus. E Pedro disse: acrescentai à vossa fé a virtude. A virtude é característica daqueles que buscam aquilo que é correto. É a virtude, tanto na área moral, tanto na área religiosa. Aqueles que têm virtude é aqueles que têm por correto buscar as coisas certas. Então não adianta nós termos fé. Em outras palavras, virtude aqui quer dizer testemunho de filho de Deus, de servo de Deus. Não adianta nós dizermos: eu tenho fé, mas o meu testemunho diante das pessoas que me cercam seja um testemunho de alguém que não tem fé no Senhor Jesus. Então a nossa fé acrescenta seu testemunho. A palavra nos fala que nós somos cartas lidas por muitos. O salmista Davi, ele vai dizer que nós estamos sempre sendo observados. Meus irmãos, nós somos referência desse mundo. As pessoas olham para nós buscando Cristo, buscando ver Cristo na nossa vida. Então, se nós dizemos que temos fé, tenhamos também virtude, tenhamos também as características de Cristo em nós, que as pessoas possam ver Cristo em nós. E a virtude, o conhecimento. Aqui mais uma vez a palavra conhecimento. Se nós temos o testemunho de que Cristo vive em nós, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor Jesus. A virtude, tenhamos também conhecimento. E ao conhecimento, a temperança. E a temperança, a paciência. Essas duas palavras estão quase que ligadas. Eu costumo dizer que crente não tem pavio curto, né? Tem alguns crentes aí que pavio curto, não tem temperança, não tem paciência. Primeira coisa, já explode e ainda diz assim: eu sou assim mesmo, porque eu tenho pavio curto. Crente não tem pavio curto, nem pavio longo. Aliás, crente nem pavio tem, porque crente não é bomba. Só dizer que crente não é bomba. Meus irmãos, nós aprendemos do Senhor Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Crente é manso e humilde. Se você vê alguém dizendo ser crente, mas que não tem paciência e que não tem temperança, não é manso nem humilde, não teve ainda uma experiência real com o Senhor Jesus. E nós precisamos orar por essas pessoas, para que elas possam ter essa experiência com Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Crente não é bomba em área nenhuma da sua vida. Crente, ele é sempre manso e humilde, porque ele reflete Cristo na sua vida. As atitudes de Cristo refletem na vida dos servos de Deus. E a paciência, a piedade. A piedade aqui, talvez nós podemos dizer como empatia. O irmão está sofrendo, nós vamos sofrer com ele. O irmão está alegre, nós vamos nos alegrar com ele. Muito mais do que somente empatia. Piedade é nós nos apiedarmos daqueles que não têm o Senhor Jesus, daqueles que estão hoje debaixo da justiça, da ira e da justiça de Deus.
Isso é piedade. Isso é piedade, muito mais do que empatia. É algo que transcende a nossa vida terrena. É algo que nos leva a sermos cidadão de um reino eterno, de um reino celestial. Muito mais do que empatia, piedade é nós anunciarmos o Evangelho, é nós querermos que as pessoas também tenham essa mesma experiência que um dia nós tivemos com o Senhor Jesus. E a piedade, acrescentar o amor fraternal. O amor fraternal nos fala do amor que nós temos entre irmãos, na nossa família e também aqui na igreja, porque somos uma família. Somos filhos do mesmo Deus. O amor que eu tenho quando eu chamo o meu irmão aqui de irmão, quando eu dou um abraço para o meu irmão, não é um cumprimento simplesmente, é um desejo de estar unido, é o prazer que nós temos de estar em comunhão. Esse é o amor fraternal que a palavra de Deus nos exorta a nós termos, a nós buscar diligentemente esse amor aos nossos irmãos, e principalmente a esse amor entre os irmãos, ao amor fraternal, acrescentar o amor. Quando nós vamos lá para o texto original em grego, essa palavra que aqui na nossa Bíblia foi traduzida como amor, é a palavra ágape, ou seja, o amor de Deus. Glória a Deus. Depois de nós termos buscado todas estas coisas aqui entre nós, o amor de Deus há de abundar na nossa vida. Amém. Porque se em vós houver e abundar, meus irmãos, além de nós termos essas características na nossa vida, nós precisamos sermos abundantes nessas características, na paciência, na temperança, no amor fraternal, no conhecimento, sermos abundantes no conhecimento. Se em vós houver e abundarem essas coisas, Deus nos chama a buscar diligentemente essas coisas, mas também Deus nos chama a, depois de nós havermos conquistado essas características da nossa vida, nós continuarmos a buscar, para que nós possamos abundar nessa experiência maravilhosa, assim. Amém. E principalmente no conhecimento e no amor, principalmente nessas duas coisas, na intimidade e no amor, porque essas coisas não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento de Jesus Cristo, ele precisa gerar frutos. Essa intimidade que nós buscamos a ter com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo precisa ter um resultado prático na nossa vida. Precisa gerar frutos. Primeiro, essas coisas não nos deixarão ociosos. Ociosos de que maneira? Em falar e em anunciar o reino de Deus, em pregar a justiça do Senhor, em pregar a ira e a justiça, que o mundo que não possui estas coisas estão diante de Deus. Aqueles que não têm essas coisas, eles estão hoje diante da ira e da justiça de Deus. Mas nós não podemos estar ociosos. A igreja foi chamada para levar a palavra de Deus, anunciar o reino. Não podemos estar ociosos. Nós estaremos sempre trabalhando em prol do reino de Deus, nem estéreis no conhecimento. Esse conhecimento precisa gerar frutos, para a glória de Deus. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos antigos pecados. Quem sabe nós temos um pecado antigo na nossa vida. Eu costumo dizer lá de 1970, alguns nem estavam lá, né, nessa época, mas lá no antigamente, alguém fez alguma coisa comigo, eu fiquei magoado com alguma coisa, isso ficou no meu coração.
Lá quando eu era jovem, eu fazia isso e aquilo e eu ainda não pedi perdão a Deus. As pessoas que não têm essas características na sua vida, elas permanecem nesse pecado e permanecem debaixo da ira e da justiça de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor: perdoa esses pecados antigos, esses pecados esquecidos. A palavra de Deus, lá em Mateus 6, quando Jesus ensinando os seus discípulos a orar, Jesus diz assim: e vós, entrando para o vosso quarto, fecha a porta atrás de si. E quando nós lemos esse texto, nós entendemos o nosso aposento normal, o nosso quarto, mas na verdade a palavra de Deus está dizendo para nós entrarmos lá no nosso coração. A palavra que foi traduzida aqui por quarto, na verdade, tameion, e diz respeito ao quartinho da bagunça. Todo mundo tem um em casa, né? Um lugar que você, isso aqui eu não vou, quem sabe daqui uns 3 ou 4 anos eu posso precisar disso, eu coloco aqui. E às vezes o nosso rancor, a nossa mágoa, nós colocamos lá nesse quartinho, né? Quem sabe daqui a alguns anos eu posso encontrar com essa pessoa, eu vou jogar na cara dele que ele fez isso comigo ou que ele falou isso comigo. O Senhor Jesus nos chama a entrarmos nesse local, fechar a porta e confessar a Deus que nós temos coisas que nós não necessitamos no nosso coração, que pelo contrário nos faz mal guardarmos essas coisas. São os pecados antigos. Não podemos ter essas coisas na nossa vida. Às vezes um pecado cometido recentemente, é fácil nós nos arrependermos, consertarmos, convertermos, pedir a Deus perdão. Mas um pecado antigo, às vezes nós dizemos: não tem nada a ver, já faz tanto tempo. Mas é esse pecado, talvez, que possa te impedir de receber a graça de Deus. É um pecado que ficou escondido lá no quartinho da bagunça, lá no cantinho do seu coração. Talvez você não visite esse cantinho muito, talvez você não para meditar aí nesse cantinho do seu coração, e quem sabe essa coisa já está empoeirada lá no cantinho. É nesse lugar que Jesus convida a entrar. Entra lá nesse lugar, confessa a Deus: tem coisas que eu preciso jogar fora. E como jogar fora? Pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa, me livra dessa mágoa, desse rancor, me ajuda a perdoar o meu irmão. Nós precisamos disso, irmãos. Os pecados antigos têm muito a ver para nós, e a palavra nos fala desses pecados esquecidos da purificação. O pecado ficou lá, a mágoa, o rancor, alguma coisa que nós fizemos, isso aí já tem muito tempo, já prescreveu, né? Na lei dos homens prescreve, na lei de Deus não prescreve o nosso pecado. O nosso pecado, ele precisa ser perdoado. Nós precisamos colocar o nosso pecado diante do sacrifício do Senhor Jesus. Esse pecado antigo, ele não prescreve na vida do servo de Deus. Então nós precisamos colocar diante do Senhor Jesus e dizer: o Senhor pagou o preço por esse pecado na minha vida, e que o sangue do Senhor Jesus nos possa livrar, nos possa limpar, nos lavar desses pecados esquecidos, antigos. Davi, quando ele lembra que talvez ele possa ter algo assim, ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes tem certas coisas que nós praticamos, que pensamos, falamos lá nos tempos antigos, na nossa infância, que nós não lembramos mais, mas nós precisamos pedir a Deus: sonda, meu Deus, sonda o meu coração, esse quartinho da bagunça, sonda, retira tudo que não tem que não nos faz bem nesse quartinho, tudo que nós não necessitamos. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Mas principalmente o pedido de Davi é: guia-me pelo caminho reto. Não simplesmente o perdão pelo pecado, mas uma conversão do pecado.
uma mudança de direção. Se eu estou trilhando um caminho mau, guia-me por outro caminho. E Deus há de nos guiar pelo caminho reto, porque é o caminho reto que nos leva à salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçaremos. Nós precisamos entender essa vocação e essa eleição. Nós somos eleitos no Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o eleito do Pai. Enquanto nós estivermos no Senhor Jesus e o Senhor Jesus habitar em nós, nós somos eleitos para alcançar a salvação. Mas o dia em que nós deixarmos a fé no Senhor Jesus, nós abandonarmos o Senhor Jesus, a eleição permanece com o Senhor Jesus e nós estaremos fora dessa eleição. Nós somos eleitos no Senhor. Somos eleitos no Senhor Jesus. Nós somos chamados por Deus. Todo homem foi chamado. E o desejo de Deus é que todo homem aceite esse chamado. Mas a eleição é só enquanto nós estivermos no Senhor Jesus. Em diversas passagens na palavra de Deus, os apóstolos vão dizer: eleitos no Senhor. A eleição não está em nós, a eleição está no Senhor Jesus. E se nós estamos no Senhor Jesus e o Senhor Jesus está habitando em nós, então nós estamos debaixo dessa eleição. Por isso Pedro vem exortar: fazer firme. Se há necessidade dessa exortação, então é porque há possibilidade do homem perder essa eleição. Por isso nós precisamos trilhar o caminho reto, andar de acordo com a vontade de Deus, buscar diligentemente as virtudes e as características de servo de Deus, as características de Cristo na nossa vida, porque fazendo isso nunca jamais tropeçaremos, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de Deus nosso Senhor. Se nós não fizermos isso, irmãos, a entrada para nós estará fechada, a entrada do reino estará fechada. Por isso a palavra de Deus vem nos exortar a nós buscarmos essas coisas diligentemente, para que quando nós chegarmos ali, essas entradas estejam abertas para nós e possamos ouvir do Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai. É o que mais nós queremos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Amém. E possuir por herança o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não deixarei de exortar sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados pela presente verdade. Às vezes nós somos repetitivos nas mensagens. A nossa mensagem é uma mensagem de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, de santificação, e vai permanecer até aquele dia, porque somente se nós estivermos sempre exortados nessas coisas, nós entraremos na eternidade. E nós só estamos aqui para entrar na eternidade, para alcançar esse reino. Não estamos aqui por bens materiais, embora aqui o próprio texto diz que Deus Ele nos dá tudo que nós precisamos nessa vida, mas nós buscamos ao Senhor para algo além, para a cidade que tem fundamento. Nós buscamos a Deus por galardão maior, por algo maior do que as coisas dessa vida. Nós estamos firmados não nos bens materiais, mas estamos firmados nas grandíssimas e preciosas promessas de Deus e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Que nós possamos permitir que Jesus seja o Senhor da nossa vida, e que Deus nos abençoe com sua palavra. Nunca deixaremos de exortar e de sermos exortados a respeito do arrependimento e da conversão
e da diligência em buscar essas coisas, porque são essas coisas que nos garantirá a entrada no reino de Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe com sua palavra. Glória a Deus.